Oi, meu nome é Paula e hoje eu vim falar do livro do Aloysio Azevedo, que conta a história sobre o cortiço. Eu vou falar sobre os capítulos 1 a 8. Capítulo 1. João Romão era um português que dos 13 aos 25 anos trabalhou em uma venda, até que seu dono voltou para Portugal e ele ficou comandando o local. A partir disso, ele começou a se interessar muito mais pelo seu emprego e pelas coisas ligadas ao trabalho, e com isso, ele foi se elevando cada vez mais. Bertoleza era uma vizinha que cuidava de uma quitanda e o seu dono, ela teria que pagar 20 mil reais, na verdade ela sempre pagava 20 mil reais para o seu dono e ela tinha o intuito de se tornar livre. Então, com ela pagando os 20 mil reais, ela era uma escrava totalmente livre e podia fazer a maioria das coisas que quisesse. Ela era amigada com um português que fazia fretes na cidade e esse português falece. Com o falecimento, ela começa a dar em cima de João Romão. Então, com a intimidade do casal, João Romão resolve forjar uma carta falando que a Bertoleza não deveria mais pagar os 20 mil reais. E a carta era falsa, mas nunca descobriram nada, então na realidade deu tudo certo. Na mesma época, mudou-se para um sobrado Miranda. O Miranda, ele mudou para lá por causa de algumas brigas conjugais. Ele tinha um relacionamento péssimo com a família, então ele mudou-se para lá para sua filha ter um crescimento melhor, na verdade. Mas, na realidade, nasceu uma intriga entre João Romão e Miranda depois de um tempo. João Romão, depois de um tempo, acaba reerguendo o sonho e faz uma estalagem com 95 casinhas. Capítulo 2. No capítulo 2, o cortiço ele acaba crescendo. Muitas pessoas acabam se instalando lá e a intriga entre João Romão e Miranda não acaba. Miranda tinha conhecimento de que nunca alcançaria em quesito financeiro o João Romão. Na mesma época também, o Henrique, que tinha 15 anos, mudou-se para lá e, na verdade, o cortiço, no capítulo 2, ele mostra pra gente que o cortiço continuou crescendo bastante e as intrigas eram uma coisa muito comum, porque existiam muitas pessoas na casa, existiam mais ou menos 12 pessoas na casa e as brigas eram totalmente comuns, principalmente entre João Romão e Miranda, que é o que foca no capítulo 2. Capítulo 3. O capítulo 3, ele mostra alguns outros personagens que surgiram durante uma fila para lavar roupa no cortiço, já que o banheiro e a lavanderia eram compartilhadas. A cozinha também era comum ser compartilhada às vezes, mas cada um tinha sua própria. Leandra, conhecida por Machona, era uma lavadeira portuguesa e tinha 3 filhos. Augusta Carne Mole era brasileira e era casada com Alexandre. Leocádia tinha fama de leviana pela sociedade e era casada com Bruno. Paula era uma cabocla velha conhecida como bruxa. Marciana tinha uma mania de limpeza e uma filha virgem. Dona Isabel era a lavadeira mais respeitada por ser uma pobre mulher e era cheia de desgostos. Havia ainda Albino, um sujeito afeminado e fraco. Só saía do cortiço no carnaval para curtir os bailes. Também existe Rita Baiana, que nunca mais foi vista no cortiço assim que se engraçou com o torneiro. Também o capítulo 3 mostra que na entrada da estalagem eram feitos várias emissões de inúmeros fregueses no balcão. Capítulo 4. Um estranho se apresenta a João Romão como um indicado para trabalhar em sua pedreira. O salário que deseja é de 70 mil réis, o que o João Romão não conseguiria pagar, e disse que somente 50. Assim então, João apresenta a pedreira ao estranho. Mas, como João era muito esperto, antes de fechar o contrato, quis ter a certeza de que seu novo amigo estranho, ele iria morar no seu cortiço e comer as comidas de seu estabelecimento. Assim, receberia muito mais lucro e compensaria pagar 50 mil para ele. Capítulo 5. No dia seguinte, Jerônimo e Piedade de Jesus resolvem mudar para o cortiço. Moraram na casa 35, que era vista como mal assombrada desde que uma mulher morreu lá. Jerônimo era um homem muito trabalhador e que desde que voltou de Portugal tinha aprendido os ofícios de morar no Brasil. Enquanto isso, João Romão vê seu dinheiro e sua economia toda se multiplicar. Capítulo 6. Nesse capítulo, o narrador resolve descrever um dia atípico nesse cortiço, que na realidade virou quase uma sociedade. Nesse dia, os moradores descansavam, tocavam instrumentos, as mulheres lavavam roupas tranquilas. Quando chega uma tal de Rita Baiana, e logo se torna o assunto de geral, simplesmente por ser festeira e quase não parar dentro do cortiço. Enquanto isso, as mulheres preparavam as casas para os seus maridos e Pombinha escrevia cartas para as pessoas. Capítulo 7.
Assim que o amante de Rita, Firmo e seu amigo chegaram na sua casa, o cavaquinho e o violão começaram a aquecer. Nas casas vizinhas também todos se juntaram para a tal paderna que era conhecido como festa. Miranda espiava da janela e os festeiros já percebiam sua presença, até que um chorado baiano resolve soar. Até Jerônimo, que foi convidado mas preferiu ficar em casa, foi atraído pela ótima música que tocava. Quando Rita Baiana dançou, Jerônimo ficou totalmente enfeitiçado. Tanto tempo que ficou enfeitiçado que nem viu a hora passar e perdeu a hora do trabalho. Capítulo 8. Na hora do almoço, Jerônimo foi para sua casa e reclamou com sua mulher que não estava muito bem, então foi dormir. Todas as vizinhas vão lá para dar ajuda, mas Rita Baiana chega e logo alegra. Piedade não era boba e ao entrar no quarto percebeu um clima muito estranho. Enquanto isso, se arrumava uma confusão no cortiço. Henrique estava com interesse em Leocádia, mas neste dia Leocádia se entregou ao jovem. Em seguida, Bruno, com seu orgulho ferido, expulsou Leocádia de casa e jogou todos seus pertences para fora. Ao final, Leocádia juntou tudo que sobrou e resolveu ir. Sou o Lucas e eu vou começar a resumir dos capítulos 17 ao 23. E o capítulo 17, ele vai falar que ainda que a batalha entre os portugueses e os brasileiros do Cortiço São Romão estivesse em seu ápice, a chegada dos cabeças de gato reuniu rapidamente os carapicus. A confusão no cortiço crescia, com diversos móveis sendo atirados pela rua, enquanto outros traziam água para apagar o fogo. Era possível ver a bruxa pela janela de sua casa sorrindo e sendo consumida pelas chamas. Agora eu vou resumir o capítulo 18, que durante o incêndio, o velho Libório, que era morador do cortiço, ele vivia à custa de esmolas e ele correu desesperado para dentro de sua casa, que estava em chamas. Vendo isso, João Romão o seguiu e pegou a surpresa do velho. Que estava arrastando um enorme velho. Miranda consolava João pelo desastre, mas eles relevavam, porque após o primeiro incêndio havia feito um seguro e este segundo o deixava, portanto, no lucro. Agora eu vou falar sobre o capítulo 19, que o capítulo 19 ele vai falar que passados alguns dias do cortiço após o incêndio, ele já estava em obras. Havia um grande movimento, mas a rotina era pouco madura. Vou falar agora sobre o capítulo 20. O cortiço ele já estava mudado, ele já estava pronto. As 100 casinhas já somavam mais de 400. O pátio virava até a rua. No capítulo 21, ao mesmo tempo, estava João Romão em seu quarto, todo reformado, com papel de parede, móveis novos e prontos já, que já estavam prontos para um casal. Bertoleza dormia nos fundos do armazém, que dormia no chão. E aí estava o grande impasse do português. No capítulo 22, vai falar que daquele dia em diante, Bertoleza ficou em alerta. Ela despertava com qualquer barulho durante a noite e ela sabia dos riscos que corria. Enquanto isso, o São Romão prosperava, que o armazém se tornasse um centro de distribuição. Por fim, no capítulo 23, João Romão convivia com Miranda rotineiramente. E ele era quase o membro da família dela. Ele só faltava oficializar. Passados alguns dias, o velho Botelho avista o português que o dono de Bertoleza já estava a par da situação e que logo estaria no armazém que
para capturá-lo. No capítulo 9, Jerônimo fica doente e sua esposa compra chá preto para ele tomar. Mas Rita vai visitá-lo e diz que o chá é besteira e passa uma receita de um café preto bem forte com Paraty. Ele deveria tomar o remédio todos os dias de manhã e quando pedisse água deveria tomar mais Paraty. Leocádia atrai o marido com Henrique e de tão furioso pega coisas e joga pela janela, o que atrai uma multidão. No capítulo 10, passam-se semanas e Jerônimo continua tomando a receita de Rita. São notadas muitas mudanças nele. Ele se descobre também apaixonado por ela e nisso passa a se afastar de sua esposa. Ela, desesperada, vai atrás da bruxa e lhe pede uma receita sobre como voltar a se aproximar do marido. E a receita é que ela tome banho todas as manhãs e pegue a água e dê para o Jerônimo tomar. E também, se não funcionar, ela tem que pegar os pelos do corpo dela, cortar, torrar e misturar na comida. 11. No outro dia, a casa do Miranda estava em preparo de festa, pois no jornal estava escrito que Sua Excelência foi nomeado pelo governo português como Barão do Freixal. No cortiço, essa novidade se espalhou bem rápido. Domingos, o sedutor de Florinda, desapareceu e, durante a noite, Florinda fugiu. Sua mãe ficou desolada. Jerônimo entrou em uma briga com o Firmo e saiu muito ferido. Ele havia levado navalhadas. Todos ficaram preocupados porque se a polícia entrasse no cortiço, iria acabar com toda a festa. Tentaram fazer uma barricada para a polícia não entrar, mas não deu muito certo. Mais de 20 policiais entraram e o cortiço pegou fogo. No capítulo 12, a bruxa, por influência da loucura de Marciana, tentou incendiar o cortiço. Mesmo o fogo não podendo se alastrar muito rápido, as consequências ainda foram desastrosas, pois muitas casinhas não escaparam do fogo. E após a entrada da polícia no cortiço, nenhuma pessoa foi presa e todos do cortiço foram interrogados para eles tentarem saber a origem do fogo. Capítulo 13. Pombinha teve uma filha e recebeu parabéns de todas as pessoas do cortiço. Uma festa foi feita para comemorar o nascimento. Já não se faziam mais as noites de festa no cortiço, depois do que aconteceu na entrada da polícia. Rita andava aborrecida desde que Jerônimo foi para o hospital. E Firmo foi intimado pelo vendeiro a não colocar mais os pés no cortiço sob ameaça de ser entregue para a polícia. Piedade andava chateada pelo estado do marido e as únicas pessoas felizes no cortiço eram Pombinha e a mãe após o nascimento da filha dela. Capítulo 14. Muitos locatários foram embora do cortiço e com isso a procura dos cômodos estava muito disputada. Na mesma rua, germinava outro cortiço ali, chamado Cabeça do Gato. Após 3 meses da briga entre Firmo e Jerônimo, Jerônimo teve alta do hospital e voltou muito pálido e magro. O Firmo continuava se encontrando com Rita, mas a mesma se apresentava uma mulher distraída e fria. 16. O Garnizé tinha bastante gente essa noite. No dia seguinte, acontece um escândalo na casa número 12. Marciana descobre que a filha Florinda está grávida e a filha conta que o pai é seu Domingos. Ela vai tirar satisfação com ele e diz que se ele não se casar com a filha, ele vai ser obrigado a pagar um dote.